porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem todo o tempo no Espírito, obrigado, Fernando, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, a Tua palavra é preciosa, a Tua palavra é a verdade que precisamos saber. Muito obrigado pelo privilégio de poder ser instrumento do Senhor. E em nome de Jesus, que cada coração que está presente conosco ou acompanhando pelas nossas redes sociais se sinta tocado pelo Teu Espírito Santo. Se sinta abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui, participe comigo, quantos aqui esperam pela sua vitória? Diz amém. Muitos responderam amém. Mas que vitória você espera? É muito comum que a nossa resposta seja associada a coisas materiais. Eu não sei, não conheço o seu coração, mas talvez quando você respondeu um amém, bem forte, provavelmente a sua resposta foi pensando em alguma coisa associada à sua vida social. Talvez uma causa na justiça, talvez um vizinho que te incomode muito, aquele chefe chato, que muitas vezes tem incomodado o seu pé, não sei, mas é muito comum nós associarmos vitória. Algumas igrejas insistem muito de que o crente, ele não pode deixar de lado a sua vitória. Mas de que vitória nós estamos falando? Provavelmente, em muitos casos associamos vitória em coisas materiais. Mas existe um elemento chamado lado espiritual. E mesmo nós estando presentes nesse mundo, nós somos, por assim, temos de Deus o Espírito Santo. E podemos então pensar numa possível vitória espiritual. Nós estamos, nesse mês da música, falando sobre o tema cuidando dos instrumentos de Deus. E Deus trouxe duas perguntas ao meu coração, que é justamente a minha reflexão geral em cima do texto que nós acabamos de ler. E a primeira pergunta foi: por que cuidar dos instrumentos de Deus? E a resposta é: porque nós estamos em guerra contra o diabo e seus demônios. O versículo 12 do que nós acabamos de ler vai dizer: porque nossa luta não é contra o sangue nem a carne, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então fica claro que nós somos instrumentos de Deus. Deus nos usa para fazer a sua vontade. Então por que precisamos cuidar dos instrumentos de Deus? Por que nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual? Porque nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Nossa luta é espiritual. Tá, Igor,
sabendo que existe um porquê, é preciso existir um como fazer. E aí vem a segunda pergunta: como cuidar dos instrumentos de Deus para a guerra contra o diabo e seus demônios? Nós acabamos de ler Efésios 6, a partir do versículo 12, com a armadura de Deus. E a armadura de Deus, ela é composta de 6 armas, 6 partes, a qual totalmente organizada e não separada, de uma única forma, completa, formam a armadura de Deus, que é o como nós vamos cuidar dos instrumentos de Deus que somos nós. O versículo 13, se você acompanhar comigo, vai dizer: por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. O texto é claro em dizer, por isso, peguem toda a armadura de Deus. A armadura não é nossa, a armadura não é do outro, a armadura não é minha, a armadura é de Deus. E tendo Paulo usado uma ilustração fantástica, nós acabamos de ler, a partir do versículo 14, ele vai falar sobre as partes dessa armadura. E no tempo que Paulo vivia, Paulo sendo muito inteligente, vivia numa cultura do Império Romano, então as pessoas que viviam na região de Éfeso sabiam que soldados romanos passavam por ali. E soldado tinha sua armadura. E com a intenção de falar da armadura de Deus, o apóstolo Paulo faz uma comparação entre a armadura que o soldado romano tinha, as partes dessa armadura e as partes da armadura de Deus. Ou seja, como que nós, servos de Deus, a igreja de Cristo, somos instrumentos de Deus, como que nós podemos de fato vencer essa batalha, essa guerra contra o diabo e os seus demônios? E para isso, eu gostaria de pensar com você no tema, cuidando dos instrumentos de Deus para obter vitória espiritual. Quero que você acompanhe comigo nesse momento todas essas partes das armaduras de Deus. Partes da armadura de Deus que não podem ser individuais, não podem ser isoladas, mas só o jogo completo. Não tem como correr, não tem como fugir. A primeira parte da armadura de Deus que nós precisamos obter é a verdade. Acompanhe comigo a primeira parte do versículo 14. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. A armadura do soldado romano era composta de um cinto. Talvez vai aparecer para você aí, eu não sei se conseguiu botar no PowerPoint também? Obrigado. Observe, todo soldado romano usava um cinto, uma cinta também pode ser chamado assim. E esse cinto tinha 2 objetivos. Primeiro, carregar a arma, a espada, que normalmente o soldado utilizava. E também firmar a armadura, ou a túnica, que aquele soldado estava usando. E o versículo 14 vai dizer: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Eu quero te fazer uma pergunta. Ao longo da nossa exposição, eu vou fazer muitas perguntas. O que é a verdade? Para algumas pessoas, a verdade é um conceito relativo. Para algumas pessoas, a verdade não é a verdade. Esse copo pode ser um tablet. Por quê? Porque eu não quero que seja um copo. Isso é verdade relativa. Nós vivemos num mundo em que aquilo que é verdade está sendo transformado em uma não verdade. O que quem diz que aquilo é verdade, mas não é, diz porque entende que é verdade. Vou dar um exemplo simples para você. Cientificamente, nada contra, por favor, nada contra a pessoa, mas cientificamente não conseguiram provar, biologicamente,
que o ser humano nasce com um gene homem-mulher ou mulher-homem. E tentam distorcer uma verdade. Eu não estou sendo contra que o homossexual, a pessoa, não é isso, meu irmão. Eu estou dizendo que uma verdade é clara: existe homem e mulher. Cientificamente isso é comprovado. O que existem por trás disso são teorias. Então o que fazem? Pegam uma verdade e distorcem. Isso é relativizar a verdade. Não estou condenando ninguém até o momento. Estou? Não, estou dizendo só o que dizem por aí. Então, você que é homem pode ser mulher, e você que é mulher pode ser homem. Afinal, você pode escolher o que quiser, relativizando assim a verdade. E quando a gente entende que a verdade é uma pessoa e não um conceito, fica muito mais claro para entender de fato o que é a verdade. Se chama Jesus. João 14,6 vai dizer: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Alguns dizem por aí, mas é um versículo bíblico: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está falando de quem? De Jesus. Jesus é a verdade, não há mentira, Ele é imutável, por isso que Ele é a verdade. E não só Jesus, isso não é também, mas é um complemento. A palavra de Deus é a verdade. Nela nós temos a certeza, as fontes de vida eterna. Nela nós sabemos o que podemos, o que não podemos fazer, porque ela é a verdade. E existem dois detalhes nesse versículo 14 que chamam muito a atenção. Nós só estamos começando a exposição. Esse texto, irmãos, esses versículos têm uma profundidade muito grande. Então, quero chamar a sua atenção aos detalhes, para que você entenda o que Paulo quis dizer para a gente. Se nós observarmos, o versículo vai dizer: fiquem firmes, cingindo-se. E os dois detalhes estão nessa palavra cingir. Cingir, para quem não sabe, é envolver. Então, quando Paulo vai dizer que nós precisamos nos cingir com a verdade, eu penso num cinto. Um cinto que você usa para a sua calça, o seu vestido, alguns usam cinto. E se eu não envolver o cinto completamente, o que vai acontecer? Ele não vai firmar. Olha que interessante. E segundo, cingir também é apertar. Se eu não apertar aquele cinto de forma que ele sirva para o propósito dele, que é de fato prender uma calça para não cair, ele não vai ter utilidade. Da mesma forma é a verdade. A verdade na nossa vida não pode ser só meia volta, ela tem que envolver a nossa vida como um todo. Segundo, a verdade ela tem que ser algo que esteja firme na nossa vida. Nós não podemos, irmãos, negociar com a verdade. A verdade é verdade. Jesus está na palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade para nós. E às vezes nós relaxamos, às vezes nós entregamos, na verdade, deixamos de entregar aquilo que deveria ser entregado, que é a verdade da palavra de Deus. Se nós somos instrumentos de Deus, se nós estamos nessa batalha, lutando contra o diabo e seus demônios, isso não é brincadeira. Nós precisamos falar e viver a verdade. Quem é o pai da mentira? O diabo. Jesus é muito claro em dizer isso. Se ele é o pai da mentira, quando eu não pratico a verdade, eu sou filho do diabo. Nós precisamos urgentemente trocar o cinto da mentira pelo cinto da verdade. Deus conhece o seu coração, o meu coração. Deus sabe aquilo que precisa ser transformado para que no lugar da mentira tenha a verdade. Nós estamos em guerra. Isso é uma luta para obter a vitória espiritual. Isso não é brincadeira. E para conseguir a vitória espiritual, se nós não tivermos a verdade na nossa vida, nós não conseguiremos ser usados como instrumentos de Deus. A segunda parte da armadura é a justiça. Complementando, o versículo vai dizer: portanto, fiquem firmes,
cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Além do cinto, existia uma couraça que a imagem vai aparecer para você aí. Essa couraça tinha um principal objetivo, que era a proteção dos órgãos vitais do soldado. Então, essa couraça tinha o objetivo de não fazer com que ele morresse. O que eu aprendo com isso? Se não estivermos protegidos com a couraça da justiça, seremos atingidos fatalmente. E aqui há uma questão importante de ser ressaltada. Quando a gente pensa em justiça, qual é a primeira ideia que vem à nossa cabeça? Normalmente, justiça de lei, justiça dos homens, algumas pessoas. Nós vimos recentemente, inclusive, um atentado, não justifica, mas nós vimos um atentado em revolta à morte de uma pessoa. É uma justiça. Não estou dizendo que é certo ou que é errado, estou dizendo que é uma justiça. Homens fazem a justiça, a lei faz sua justiça, mas o que Paulo está dizendo aqui não se refere à justiça humana. Porém, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Primeiro, o que é a justiça que Paulo está dizendo aqui? É o sangue de Jesus. Para você poder entender, há um conceito chamado justificação, importantíssimo para as nossas vidas. O que é a justificação? Jesus Cristo morreu naquela cruz. Deus, o Pai, olha para nós e nós somos pecadores, nós somos ruins, nós não somos bons. Deus olha para nós e vê um pecador, uma pessoa muito ruim. E aquele sangue, quando ele é vertido na cruz, Deus agora, que cremos em Cristo, olha para nós e nos vê corretos, justos. Por causa de nós mesmos? Não, por causa do sacrifício de Jesus. Então, o se revestir da couraça da justiça é você estar 100% coberto pelo sangue de Jesus, porque você crê nele. E segundo, claro, não é porque o sacrifício é de Jesus, o sangue é de Jesus, a justiça é de Jesus, é que o Espírito Santo não esteja em você para te dizer o que você deve e não deve fazer. Então, quando a gente entende o que é a couraça da justiça, a gente compreende que, na verdade, é tudo Deus. Dele vem a justiça, dele vem o incômodo na nossa consciência, quando a gente faz alguma coisa errada, e aquilo balança a gente. Afinal, o que é a justiça? Fazer o que é correto. Só isso. Então, meus irmãos, quando nós entendemos que Jesus é a nossa justiça, quando nós nos envolvemos com Jesus para fazer as coisas que são corretas, e o Espírito Santo nos conduz a isso, nós estamos de fato composto da armadura de Deus, da parte da armadura de Deus, que é a couraça da justiça. E talvez você possa dizer, mas Igor, eu não peco. Aliás, não, tudo bem, eu peco, mas eu vivo uma vida puritana, uma vida de piedade, uma vida onde eu não faço nada de errado nessa vida espiritual, tá? Eu vou dar um exemplo para você do que nós fazemos e que muitas vezes, infelizmente, mostra que não estamos agindo de forma correta. Nós estávamos hoje vindo da sua casa, o que eu fiz? Virei no sinal de forma errada. Isso é agir de forma contra a justiça de Deus. Às vezes nós achamos que coisas pequenas, irmãos, sabe? Furar um sinal, colar, como diz os mais jovens, roubar aqui, pegar 10 centavos, não dá. A justiça de Deus ela é composta por fatores que envolvem a verdade. Fazer o que é correto é algo precioso para Deus, e nós não podemos ser diferentes. Então, a verdade e a couraça da justiça e a justiça são elementos que mostram que nós somos instrumentos de Deus, e Deus só tem condições de trabalhar com nós se estivermos de fato com a armadura, com as partes da armadura de Deus. Lembre-se, meu irmão, não esqueça disso. Tanto a verdade quanto a couraça, o texto vai dizer, precisam estar firmes. Se a couraça que o soldado usava fosse algo
relaxado, folgado, como é que ele ia conseguir usar a espada dele para poder lutar? Nós temos que ter firmeza no que falamos, no que pensamos, no que dizemos, e tudo tem que refletir na justiça que vem de Deus. Amém? A terceira parte da armadura de Deus é o Evangelho. Versículo 15 vai dizer: tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Nós vimos que a armadura do soldado romano era composta até então de um cinto, de uma couraça e também de uma sandália, ou de um calçado. E qual era o objetivo desse calçado? Trazer firmeza durante a guerra. Mostra a foto aí, Jares, por favor, da sandália, do calçado. E olha que interessante, vocês vão ver que o calçado, ele era uma sandáliazinha, sabe, simplesinha. Porém, apareceu aí? Vai aparecer. Por debaixo da sandália haviam pregos. Olha que interessante. Isso é muito legal. E esses pregos por debaixo da sandália traziam o quê? Firmeza para ele não escorregar. Então, diante da batalha, diante de uma guerra, independente do solo que aquele soldado estava, esses pregos, esse metal, não sei o que era, que material que é utilizado, ajudava ele a permanecer firme, para ele não cair nem escorregar diante dos seus inimigos. E aqui, claro, nós sabemos quem é o nosso inimigo: o diabo, os seus demônios. Observe bem, o que acontece quando tem eu ia falar um salgado, é fome, irmãos. O que acontece quando tem um calçado folgado? Ele sai, ele fica incomodando, atrapalha a caminhada, não traz segurança e nem o que? Estabilidade. E olha que interessante, Romanos no capítulo 1, Paulo vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. O Evangelho precisa ser a base da nossa vida no dia a dia, meus irmãos. Se nós não vivemos o Evangelho, se nós não estamos firmes no que é o Evangelho na nossa vida, há um grande problema para toda a nossa estrutura de vida. Porque se o Evangelho é a base de tudo, como que as outras coisas vão conseguir se sustentar se o Evangelho não é bem colocado na nossa vida? Para você que não sabe, acho que vale a explicação, a palavra Evangelho é boa notícia. Por isso que nós somos evangélicos, porque nós trazemos a boa notícia de Jesus. Então, quando essa terceira parte da armadura de Deus é o Evangelho, é que nós precisamos anunciar a boa notícia: Jesus veio, morreu por nós, ressuscitou e voltará para nos buscar. Irmão, o versículo vai dizer: tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. E a palavra preparação, que aparece aqui no versículo 15, pode significar três coisas. As palavras gregas traziam diferentes significados. Algumas palavras, às vezes, em diferentes contextos, poderiam significar várias coisas, como por exemplo, essa palavra. A palavra preparação aqui pode significar preparação, preparar. Ou seja, eu tenho um Evangelho e eu preciso estar preparado. Eu pergunto para você, em termos do Evangelho, o que você sabe do Evangelho, tudo acerca da boa notícia de Jesus, você está preparado? Se alguém te chamar para dizer: vamos ali, vamos rodar aqui a comunidade de Guaranhuns, Nova Itaparica, eu preciso de alguém com conhecimento do Evangelho, que saiba falar do Evangelho, você está preparado? Esse é o primeiro ponto que essa palavra pode significar. O segundo, além de estar preparado, é base firme. A palavra preparação pode significar base firme, uma fundação. Olha que interessante, uma casa, quando é construída, ela é construída em cima de uma fundação. Sem a devida fundação, o devido alicerce, como costumam dizer, ela pode cair. Ou seja, se o Evangelho não for a base que norteia a nossa vida,
tudo que vem depois desmorona. E o terceiro significado, essa palavra preparação aqui no grego, pode significar prontidão. Estar pronto, independente do tempo, do momento e da hora. Uma palavra tão simples, mas num versículo tão profundo, que vai dizer: tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Eu pergunto, você está pronto? Estamos prontos para pregar o Evangelho, custe o que custar, no momento em que precisar? E eu vou aqui agora, eu vou apertar aqui o pessoal da teoria da conspiração. Surgem muitos vídeos por aí de que está chegando o fim do mundo, de que a vacina é o anticristo, é a besta, né? Você deve ficar no YouTube vendo esses videozinhos, né, Felipe? Então, assim, esses videozinhos ficam rodando e às vezes a pessoa fica assim: o diabo está vindo, o anticristo está vindo. Tá, vamos dizer que esteja vindo. Chegou o anticristo. Chegou. E agora? O que eu faço? Continuo pregando o Evangelho. Você está preparado? A palavra de Deus, se nós entendemos o Apocalipse, em partes simbólicas e em parte literal, a gente sabe que o anticristo, um dos fundamentos da sua vinda e das suas ações é a escassez de comida. Pelo menos a gente entende assim. E aí ele vai dizer para você, nega o seu Cristo, não prega esse Evangelho, senão você não vai ter o que comer. E aí? Pesado, né? Se nós não estivermos preparados, a qualquer momento, no piscar de olhos, tudo pode mudar. E eu não estou falando da volta de Jesus ainda, hein? Estou falando só sobre coisas ruins que podem surgir e que podem tornar a nossa fé, às vezes, balançar. Meu irmão, o Evangelho é uma poderosa arma de ataque. Ataque para você poder conseguir salvar vidas, porque Deus vai usar a sua vida como instrumento dele, e aquilo que você disser para qualquer pessoa que esteja do seu lado em casa, em qualquer lugar no seu trabalho, é o poder do Evangelho. Paulo diz em Romanos 1, porque eu não me envergonho, porque é o poder de Deus, não depende de você, não depende de mim, mas nós precisamos ter nessa armadura de Deus na nossa vida, essa parte, que é a pregação do Evangelho da paz. Lembre-se, não se esqueça, nós estamos em guerra, e se quisermos vencer Satanás e seus demônios, obter a vitória espiritual, se nós não tivermos a armadura de Deus, nós perderemos a batalha. A quarta parte da armadura de Deus é a fé. Versículo 16 vai dizer: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vocês estão conseguindo? Porque não está aparecendo ali. É por isso que eu achei estranho. Não, eu vi ali, obrigado. Estou sendo... Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Qual era o propósito de um escudo, né? Ou seja, que o soldado carregava? Proteção e defesa. Você está vendo aí duas fotos. Foca primeiro na foto do lado esquerdo, que é o escudo maior. Depois eu explico aquele soldado defendendo uma flecha. O versículo 16 vai dizer: segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tem duas palavras aqui nesse versículo que merecem nossa atenção. A primeira, escudo. A segunda, dardos inflamados do maligno. Preste muita atenção no que eu vou dizer para você. Na época de Paulo, na época dos soldados romanos, acho que você deve ter visto possivelmente algum filme, alguma série que trata a realidade do povo romano. Existem vários escudos. Esse é um dos escudos. Tem um redondo, tem aquele que tem um corte assim no redondo, na parte de cima. E cada escudo, na palavra grega, tem um nome. Sabia disso? Tem um nome diferente. Então, escudo não é só escudo. Não. Paulo vai usar uma palavra para referenciar escudo nesse contexto. E adivinha de qual escudo ele fala? Do maior.
Olha que curioso. De vários nomes, perceba, a palavra escudo, no grego é uma coisa, a referência que é usada ali é outra palavra. Então, diante de muitos escudos existentes, Paulo vai dizer, segurando sempre o maior escudo da fé. E aí vem uma questão para a gente. Qual o tamanho do escudo nós temos usado na nossa vida para que possamos, de fato, ter a fé exercida no dia a dia? A segunda palavra que eu falei, a primeira é escudo, a segunda, dardos inflamados do maligno. Olha que curioso. Você está vendo ali, e deve estar aparecendo para você em casa aí, que tem um soldado com um escudo e uma flecha sendo atingida nele. Aqui não mostra a flecha inflamada, mas você deve ter visto, possivelmente, em algum filme, em alguma série, que existiam aquelas flechas que você colocava um algodão ali com álcool, né? Botava fogo e você atirava. Olha que contextualidade fantástica. Fantástica. Português, supletivo, né, Jonas? Supletivo. Paulo, de forma muito inteligente, sabia que naquele período existiam guerras e que, de fato, existiam flechas inflamadas, ou seja, flechas pegando fogo, e que poderiam atingir o adversário. E aí, com a intenção de orientar a igreja de Éfeso, Paulo vai dizer justamente isso. Se nós tivermos o escudo da fé, ou seja, o escudo maior, não é o menor, nós seremos capazes de nos defender contra as flechas inflamadas do diabo. Como que nós podemos aplicar isso na nossa vida? A nossa fé, meus irmãos, não pode ser incompleta. Não existe meia fé, não existe... É claro que a gente sabe biblicamente, para não cair aqui no erro, que a fé, Jesus deixa claro que tem proporções. Tem gente que tem mais fé do que o outro. Mas na nossa vida, na nossa vivência, no que cremos, perceba, nossa fé não pode ser incompleta. Se nós cremos em Jesus, nós temos que confiar plenamente em Jesus. O que é a fé? Senão a confiança de que algo que eu não vejo vai acontecer. Hebreus vai dizer isso. Meu irmão, eu não sei o que na sua vida tem sido uma batalha espiritual e que talvez falte aumentar o seu escudo, e que talvez falte, amém, lembra de alguns filmes, algumas estratégias dos soldados romanos, aonde eles iam em comunidade, eles iam juntos, e ali avançavam, e eles botavam um escudo na frente e um em cima, para proteger, para não sofrer nada. Segura essa, nós somos igreja, nós compactuamos na mesma fé, e talvez nós precisamos, juntos, um com o outro, compartilhar a fé, para pegar o nosso escudo e dividir com o irmão, e podermos de fato resistir, nos defender aos dardos inflamados do maligno. Tem coisa, meu irmão, tem coisa que o inimigo vai atingir a igreja, o corpo, a comunidade, e a intenção do diabo é nos destruir. E se nós não ficarmos ligados, se nós não pegarmos o escudo, seja individualmente para nós, seja no nosso corpo, nós não conseguiremos ser instrumentos de Deus. Quem está entendendo diz amém. Amém. A quinta parte da armadura de Deus é a salvação. O versículo 17 vai dizer o seguinte: usem também o capacete da salvação. E a gente sabe que um bom capacete serve para quê? Proteger. Hoje os motociclistas, aqueles que trabalham em indústria, que dependem às vezes de um capacete, mas na época também dos soldados romanos, havia o capacete que eles usavam. E esse capacete servia para proteger a cabeça, que era também uma região vital. Bateu na cabeça, atordoou, morreu. Numa guerra, milhares de pessoas, milhões de pessoas, dependendo da guerra, então o capacete era uma das formas de proteção. E pode parecer um pouco confuso esse ponto, porque se nós entendemos que somos salvos em Cristo Jesus,
Então, para que a necessidade de um capacete para a salvação? Eu creio em Jesus já. Para que eu preciso proteger a minha cabeça? Pense assim, com um capacete da salvação. E aqui a gente precisa entender, eu preciso antecipar a conclusão previamente, para você entender o que Paulo quer dizer aqui. Do versículo 12 ao versículo 18, Paulo não está falando sobre salvação. Lembre-se, Paulo está falando para uma igreja, não esqueça disso. Então subentende-se que são pessoas convertidas, ou num processo de conversão. Então claramente o que Paulo está querendo dizer é que essa luta espiritual que nós temos é para mantermos a nossa vida de santidade plenamente estabelecida. Por isso que é necessário um capacete da salvação, porque aqueles que são salvos em Jesus, eles entendem a necessidade de quê? Viver uma vida de santidade. Se nós não tivermos o capacete da salvação plenamente colocados em nossa mente, Romanos 12:1, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-los pela renovação da vossa mente. Então, quando eu entendo que o capacete da salvação é um instrumento que vai me conduzir à santidade, eu entendo que o objetivo é para que eu não venha pecar contra Deus. E não somente na santidade, mas também para poder proteger a nossa mente das falsas doutrinas. Você sabe muito bem que o diabo usa hoje, infelizmente, usou no passado, usa hoje, e é uma realidade que a Bíblia fala. Existem muitos falsos mestres, que vivem dizendo coisa que não faz sentido, que vivem enganando muitas pessoas, a custo de poder, a custo de dinheiro. Então, quando nós, claramente, somos revestidos da salvação de Jesus, entendemos e cremos que Jesus Cristo é nosso Senhor, e temos o capacete da salvação que conduz a nossa vida em santidade, nós estamos de fato protegidos contra as vãs doutrinas. Como que está, meu irmão, a sua vida, a sua santidade com Deus? Eu sei como está a minha, não sei como está a sua, e eu sei que eu tenho muito para melhorar, muito. E eu sei que se eu não vigiar, pode ser um problema. Nós muitas vezes esquecemos disso. A salvação, nós cremos a salvação como sendo um ato. Ou seja, nós confessamos a Deus e somos salvos. Nós cremos nisso. Mas parou por aí? Faço o que eu quiser, vou para onde eu quiser, vivo como eu quiser? Não pode, meus irmãos. Infelizmente, escute o que eu vou dizer, infelizmente, para essa carne aqui, infelizmente, a santidade é um processo doloroso, porque é você abrir mão das coisas que você quer fazer, e nós somos pecadores por natureza, nós queremos fazer o que é mal, nós queremos pecar, e se nós não revestimos do capacete da salvação, de fato nós vamos pecar, e aí perdemos a batalha contra o diabo. Aí está aqui, sentado aqui, rindo da nossa cara. Aí você acha que o diabo não pode entrar na igreja, não? Igreja é eu e você, filho, não é 4 paredes, não. Isso é muito sério, meus irmãos. A sexta e última armadura, graças a Deus. A palavra de Deus. O versículo 17 vai dizer: usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós vimos então o cinto, ok? Vamos lá ver se você lembra. O cinto, a couraça, o evangelho, que é o calçado, o escudo, que é a fé, o capacete e, por fim, a espada. Está aparecendo para você aí, a espada do soldado romano. Qual é o objetivo de uma espada? Atacar e se defender. Eis a primeira pergunta. O que é a espada para nós? Senão, 2 coisas. Aqui a espada tem o entendimento que é a palavra de Deus, no contexto do texto. O texto vai dizer: usem também o capacete da salvação, que nós lemos, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Jesus. No princípio era o verbo.
A palavra ali, verbo, é palavra. A tradução do verbo é palavra. Jesus, grave isso, meu irmão, nunca se esqueça disso. Jesus é a palavra de Deus, isso é uma verdade. Jesus estava no princípio, Jesus era Deus, Jesus, com a sua palavra, João 1 vai dizer que tudo foi feito por meio dele e nada do que foi feito se fez. Ou seja, a palavra de Jesus também foi criação do mundo. Gênesis 3,15 vai dizer que Jesus era o resultado, a solução para o pecado de Adão, de onde nasceria o descendente de Eva, que estava sendo profetizado como sendo Jesus no futuro, que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus é a palavra que nos liberta, meu irmão. E essa palavra também está contida aqui, na palavra de Deus. Olha que maravilhoso, Jesus é a palavra e nós temos as palavras de Deus nesse livro. Um livro que, infelizmente, para alguns é uma invenção, para outros não. Mas o que é a vida cristã, senão a fé? E aí, meu querido, eu não posso te convencer, senão somente o Espírito Santo de Deus, do que é ou não a palavra de Deus. Jesus resistiu ao diabo no deserto, fazendo o quê? Usando a palavra de Deus. E ele usou como defesa e como ataque. Olha que interessante. Lá em Mateus, capítulo 3, se eu não me engano, vai dizer que o diabo chegou até Jesus, ofereceu pão para ele, 40 dias de jejum. Ofereceu pão para ele e ele rebateu com versículo bíblico. Beleza, palavra de Deus. Aí depois o diabo pega ele, leva para um lugar alto, se joga que seus anjos podem te levantar. Rebate com a palavra de Deus. E por fim, ele leva ele no mais alto monte e fala: ajoelha diante de mim, que eu te dou tudo o que você quiser. E aí ele rebate com a palavra de Deus, defesa, e diz assim: vaza, Satanás. Isso é um ataque, meu irmão, vaza. Meu irmão, escute o que eu vou dizer para você. A palavra de Deus na sua boca, na sua mão, na sua vida, é a autoridade de Deus. Não é você, é essa palavra. Então pode dizer: sai daqui, Satanás. Está repreendido, está amarrado, porque é a palavra de Deus. Se nós não cremos, se nós não entendemos na verdade que é a palavra de Deus, como que nós poderemos lutar contra Satanás e seus demônios? Para vencer essa batalha espiritual, precisamos utilizar a Bíblia, que é a verdade de Deus para nós. E Tiago 4,7 vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti, quem? O diácono, piadinha. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Quanto tempo eu e você temos investido para poder aprender da palavra de Deus? Quando eu digo para você aprender da palavra de Deus, eu estou dizendo para você estudar esse livro, sim, ou, igual eu estou usando aqui num tablet, num celular, mas é aprender mais de Jesus. E aonde eu vou aprender mais de Jesus? Na Bíblia. Meu irmão, pensa. Eu estava uma vez, trabalhava numa localidade, e aí veio uma minha colega de trabalho, e aí sempre tem aquela discussãozinha no trabalho, às vezes que sai assim, né? Você não espera, mas acaba acontecendo. Aí descobre que você é crente, e aí fala da Bíblia, mas que a Bíblia foi um livro escrito por homens. E essa pessoa, de fato, pertencia a uma denominação não evangélica. Você entendeu onde eu quero chegar? E essa pessoa falou assim: não, mas essa Bíblia é livro escrito por homens. Aí eu falei: como é que a sua mãe conheceu Jesus? Porque o líder lá falou com ela. Tá, e como é que a sua avó conheceu Jesus? E como é que o líder conheceu? E como é que o líder do líder conheceu? Resumindo, em algum momento, alguém precisou falar de Jesus de algum lugar para você. E garanto para você, uma informação oral, não escrita, passada de geração em geração, é algo extremamente difícil de se manter, se não for escrito. Então, claramente, se nós, alguns, por aí,
crê em Jesus, mas não crê na Bíblia, então não crê em Jesus. Então, se nós cremos em Jesus, nós entendemos que essa palavra de Deus é suficiente para a salvação que precisamos ter em Cristo Jesus. Meu irmão, é isso. E aí talvez fique a pergunta agora: estou com a armadura de Deus, estou com todas as partes, beleza? E agora o que eu faço? Partiu o ataque, amém, irmãos? Misericórdia, não. Preste atenção, o versículo 18, vai nos trazer uma ação. São seis partes da armadura de Deus e uma ação. Nós estamos agora revestidos da armadura de Deus. Ok, o que a gente faz? A gente ataca? Não. Jesus que ataca para a gente, meu irmão, a gente só espera. Nós somos o quê? Instrumentos. Instrumento sozinho faz alguma coisa? Esquece teclado eletrônico. Guitarra ali sozinho faz alguma coisa? Não, se não tiver alguém que toque. Nós não temos por que atacar. Sabe por quê? Porque Jesus já venceu por nós. O que precisamos fazer é orar sem cessar. 6 partes da armadura você tem. Ok, estou revestido. O que eu faço agora, Igor? Eu oro sem cessar. Oro sem parar. Oro em todo momento. O texto vai dizer: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não esqueça, meu irmão, por favor. Se você não entendeu nada do que eu disse, grava isso. A nossa luta é espiritual, não é contra o seu chefe. Se de fato o diabo está usando o seu chefe, lembre-se, é espiritual. Pode parecer um pouco às vezes, deixa eu pensar na palavra mais bonita de se falar, para não... Pode parecer às vezes um pouco estranho, nós no meio batista, as igrejas um pouco mais conservadoras, tradicionais, falarmos de demônios, de diabo. Não, isso é um problema que nós temos que, um paradigma que nós temos que quebrar. Demônio existe e ele sim tem poder para com aqueles que não creem em Jesus. A palavra de Deus fala isso, 1 João 5,18. O diabo não pode te tocar se você é um servo de Deus, nunca esqueça disso. Mas eles existem. E se nós não vigiarmos, aí é que é a questão. Há um grande perigo. Não se esqueça, o comandante da batalha é Jesus. Você está com a armadura, está pronto, mas é Ele quem vai guiar a sua vida. É Ele quem vai usar a sua vida. Lembra de Gideão? Um excelente exemplo. Gideão foi lutar com os midianitas. Só tinha 300. E milhões contra ele. Pergunto para você, Gideão fez alguma coisa que resultou em ataque de espada, de machucar? Não, ele foi lá, tocou uma cornetinha, pim. Aí todo mundo ficou doido ali, começou a lutar um contra o outro. É assim que Deus faz. Sempre numa batalha do Antigo Testamento, você pode ler com muita clareza, você vai ver de forma muito simples, quem vencia a batalha era Deus. E quando eles perdiam, é quando eles estavam longe de Deus. Então, meu querido, se nós estamos numa batalha espiritual, se nós estamos numa guerra contra o diabo, nós precisamos orar. Se nós não oramos, se nós não buscamos a Deus em oração, como que nós podemos saber de Deus o que devemos fazer, ou quando fazer e como fazer? O texto vai dizer: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Todo tipo de oração, de gratidão, de louvor, de clamor, o que você achar, ora. E no Espírito, é em qualquer lugar, é você no seu trabalho, digitando ali, pensando: Deus, glorificado seja o teu nome, tu és meu Deus, meu Senhor. Está ali digitando, está estudando para a prova lá de física, e troço difícil, e você compartilha seu pensamento com Deus. Isso é orar em todo o tempo em Espírito. É você entender que em todo momento, onde quer que você esteja, você está em oração com Deus. E para finalizarmos,
Graças a Deus, né, irmão? Amém, glória a Deus. Para finalizarmos, além de orar, o texto vai dizer que precisamos vigiar. E essa é a parte talvez mais difícil. A segunda parte do texto diz: e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Mateus 26, 41, Jesus vai dizer: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas na verdade a carne é fraca. Irmão, o espírito está pronto, está aí, está pronto. Só que se nós não mortificarmos a nossa carne, se nós não vigiarmos, se nós não ficarmos ligados diante daquilo que o diabo tem colocado à nossa frente, e que é perigoso, nós vamos pecar, nós vamos cair, nós vamos perder a batalha. Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos preparados para o que está por vir? Daqui a um segundo, vigia, meu irmão, vigia. Se nós não estivermos preparados, sem a armadura de Deus, se nós não lemos a Bíblia, se nós não oramos, se nós não jejuamos, está aí um assunto importante de se falar. Se nós não vigiamos, resultado, perdemos, acabou. Veio o pecado, você caiu, morreu. É sério, irmãos. Eu gostaria muito que nessa noite você saísse com esse sentimento. O sentimento de que falta alguma coisa. Existe um espaço ali para ser preenchido, que deve ser alguma parte da armadura de Deus. Ou talvez a oração, que muitas vezes nós deixamos em último lugar. Uma semana, você orou? Um mês, qual foi a última vez que você orou? Hoje você orou? Para concluir, eu deixo a seguinte frase para você. Maurício pode vir aqui na frente, aqui para cima, para estar com o pessoal. Queremos ter vitória espiritual? Então cuidemos para que sejamos um instrumento de Deus, totalmente revestido de sua armadura e intercessores. Em nome de Jesus, que nessa noite você saia daqui com esse sentimento de que ou eu estou plenamente revestido da armadura de Deus, ou falta alguma coisa, falta alguma coisa.